Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Aí você pode até pensar, pastor, eu já te vi pregando sobre essa passagem várias vezes, muitas vezes aqui. Eu quero falar nesta manhã sobre a visão com o propósito. Eu só vou passar aqui rápido para fazer uma pequena introdução, porque na realidade o que nós estamos fazendo? Nós precisamos ter uma visão. Fala para o seu irmão, você precisa ter uma visão. Precisamos ter uma visão. E ter uma visão é diferente. A visão é diferente de andar por vista, é muito diferente. Andar por vista é você andar nos seus sentidos naturais. É você andar por aquilo que você pensa, por aquilo que você quer andar. Mas andar com uma visão é andar por propósito. É aprender a andar com Deus pelo seu propósito. Amém. Jesus ele fala assim, olha, minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Senhor Jesus, ela esteve acima das suas necessidades físicas. Sempre Jesus, ele não pensava em comida primeiro. Jesus não pensava em bebida primeiro. No reino dos céus primeiro. Qual foi a primeira mensagem que Jesus Cristo pregou? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Eu tenho um e-mail, sabe? Um dos e-mails que eu abri, que eu achei super interessante, que eu consegui pegar esse e-mail. Cultura do reino dos céus, @gmail.com. Visão do reino. Quantos já receberam uma palavra de Deus aqui? Quando eu falo palavra, uma palavra profética de Deus. Deus usou alguém que profetizou na sua vida, ou mesmo você ouviu uma palavra de Deus. Amém. Né? Deus liberou uma palavra de Deus na sua vida. Ou quando você estava orando, Deus falou com você a respeito de alguma coisa. Amém, irmãos? Alguém tem isso? Amém. Ou quando você estava lendo a Bíblia e aquela passagem saltou, né, nos seus olhos. Essa passagem que minha esposa falou, abriu o culto nesta manhã, falando sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. A mulher, antes de sair de casa, ela pensou assim, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. A mulher, ela estava sentindo a hemorragia, o fluxo de sangue estava fluindo, mas ela pensou com ela, e ela andou por uma visão de fé. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei o quê? Curado. Mas ela estava sentindo que ela estava sendo curada? Não. Ela estava sentindo que ela iria ser curada? Também não. Mas ela liberou uma palavra de fé. Eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu serei curado. Isso é andar por visão e não andar por vista. Amém? Amém. Então você vai me ver ministrando e pregando, falando sobre vista e visão, que é uma grande diferença. E por que eu cito Abraão? Porque Abraão, ele é o pai da fé. E diz aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1, disse o Senhor para Abraão, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus começou a gerar uma visão para ele. Aqui Deus começa a gerar uma visão de propósito para Abraão. É ter uma visão de propósito. Abraão, ele não estava sentindo, ele estava ouvindo e agiu pela fé. E diz a palavra, de ti farei uma grande nação. Olha a promessa que Deus fez para Abraão. Deus começou a gerar uma visão para Abraão. De ti farei uma grande nação. Então, como começou dentro do coração de Abraão a partir dessa palavra? Começou a nascer uma visão profética. Ele começou a enxergar o que iria acontecer pela fé, não com seus olhos naturais. E ele começou a visualizar aquilo, e quando ele recebeu, e quanto mais palavra ele recebia, maior a visão
era ampliada dele. Quantos estão me entendendo? Amém. Por isso que eu estou citando novamente essa palavra. Porque muitas vezes, assim, que nem isso serve para tudo. Se Deus te chamou para um propósito, e muitas vezes nem todos são chamados para serem pastores, nem todos são chamados para serem profetas, nem todos são chamados para serem apóstolos, enfim, nem todos são chamados para ser pregador. Mas você tem um chamado. Você tem um chamado de Deus para pregar o Evangelho. Você tem um chamado de Deus para ajudar as pessoas. Você tem um chamado de Deus. E alguns recebem um chamado específico. Amém? Amém. Amém. Eu recebi um chamado de Deus. E isso já faz mais de 30 anos. E Deus falou comigo, pega a Bíblia. E eu peguei a Bíblia. Eu mal conhecia direito a Bíblia. E eu peguei a Bíblia. Eu ouvi Deus falando, pega a Bíblia. Eu peguei a Bíblia na estante. Aí eu entrei para dentro do meu quarto. E abre em Efésios capítulo 4. Eu abri Efésios capítulo 4. Ele lia o versículo, no versículo 1. Rogo-vos pela digna vocação do vosso chamado. Opa, eu já até me assustei. Deus começou a me chamar justamente através da palavra, usando a palavra. Para isso que eu te chamei. Eu te chamei com um ministério. E aí Deus começou a fazer na minha vida. O que eu quero gerar nesta manhã no seu coração? Esse desejo, essa vontade de querer obedecer uma visão de Deus. Amém? Amém. Que você possa ouvir o Espírito de Deus falar com você. E se você já ouviu, Deus possa renovar você. Deus possa trazer a você uma inspiração, um desejo, uma alegria, uma vontade, uma disposição. Não somente uma disposição mental, porque nós precisamos ter a disposição mental, sim. Nós precisamos saber resolver os nossos problemas emocionais. Nós precisamos saber separar as coisas. Nós precisamos ter uma memória sadia. Nós precisamos ter uma atitude emocional sadia. Nós precisamos saber separar as coisas. Precisamos fazer a leitura certa das coisas. E com isso, levando-nos sempre a olhar para a palavra de Deus. Porque se eu olhar para o meu aspecto físico, se eu olhar pela minha mente, né, natural, eu não conseguirei fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Nem você. Amém? Amém. Então aí você continua andando aqui e Deus começou a gerar a visão. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a visão que Deus começou a gerar no coração de Abraão. Deus chamou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. Você já imaginou isso? Imagine você recebendo uma palavra dessa. Doravante serás pescadores de homens. Pensa, né? Quantas vezes você já recebeu essa palavra, hein? Quantas? Muitas vezes. Né? E Deus sempre falando a mesma coisa, com pessoas diferentes, não é? Então Deus muitas vezes sempre está querendo gerar esta visão, esse desejo, essa vontade. Quantos querem que Deus fale com você? Amém. Que te renove. É isso que eu desejo no meu coração para você. Em Gênesis capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para a terra do Neguebe, ele, a sua esposa e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Aqui quem Abraão levou? Abraão levou Ló. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não conseguiu, né, cumprir perfeitamente essa visão, porque ele não olhou para a essência, porque a essência era para ele sair da terra dele e do meio da parentela dele. E o que ele fez? Ele levou Ló com ele. Ló era um sobrinho dele, era um parente dele. Mas é o que aconteceu aqui quando você vai comigo aqui no versículo 7, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Quer dizer, que houve contenda aí. Houve um problema emocional para ser resolvido aí. Agora, isso poderia ser poupado. Mas é interessante que Ló resolveu separar-se de Abraão e andar pela sua vista. E ele foi armando suas tendas até
Sodoma. Quer dizer, existe a diferença entre Ló e Abraão, né? Ló representa o crente sem visão e Abraão representa o crente com visão. Ló representa os crentes que andam por vista. Abraão representa os crentes que andam pela fé. Entende? E o que aconteceu aqui? Verso 11. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão. Quer dizer, Ló escolheu aquilo que agradou seus olhos. E aí, olha só no versículo 14. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Por que eu estou repetindo isso? Para que você conheça desde o princípio essa questão do propósito de Deus. E aí Abraão, ele ficou calado. Por que Abraão ficou calado? Por que Abraão não falou assim, não, eu vou para as campinas do Jordão, eu vou escolher o melhor da terra, porque a palavra é para mim, Gilberto. Deus deu uma palavra, foi para mim, não foi para você. Então muitas vezes as pessoas, embora tenha, muitas vezes seu ministério, tudo, acaba discutindo por questões. Muitas vezes nós não temos que fazer nada, não temos que falar nada. Nós precisamos se manter naquilo que Deus nos chamou. A gente muitas vezes tem que ficar calado, às vezes a gente tem que ficar quieto, esperar Deus falar, esperar Deus redirecionar, esperar Deus falar com você, para que você possa tomar uma posição. Abraão ficou calado e Deus falou: Abraão, agora ergue os seus olhos, porque toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. Gerou mais visão ainda no coração de Abraão. É interessante que é por isso que eu quero chamar a sua atenção, meu querido, você que está me assistindo. É justamente nós somos chamados para andar por fé e não por vista. Nós somos chamados para crer no sobrenatural de Deus. E não, eu lembro que Deus permitiu que eu tivesse várias experiências, eu e minha esposa, com meus filhos. Começarmos uma obra, muitas vezes, com pouquinha pessoa, né? Com poucas pessoas. Muitas vezes, se eu fosse andar por vista, eu chegava muitas vezes no salão. Houve um dia que o salão, a torneira era para o lado de fora e tinha uma torneira, e eu não coloquei uma torneira dentro do salão, até então, era no começo da obra, e eu esqueci de colocar uma torneira lá dentro do salão. E eu lembro que as criançadas abriram o registro do lado de fora. Quando eu chego para a reunião, eu morava em outra cidade, o salão, o prédio estava lotado de água, tanto assim de água. E eu falei assim, um calor, eu lembro que eu puxando aquela água, aí chegou minha esposa, né? Minha esposa era uma moça, uma jovem da igreja, né? E aí chega a minha esposa, veio me ajudar, outras irmãs chegaram, veio me ajudar a tirar a água do salão, e eu falava assim, meu Deus, como é difícil. E me dava aquele desânimo, eu lembrava da palavra de Deus, eu lembrava da visão que Deus tinha me dado, eu lembrava, não, eu vou perseverar, eu não vou desistir. Mas assim, nós precisamos entender todas as vezes que nós temos uma palavra de Deus, ou uma visão para cumprir o propósito de Deus, nós vamos encontrar resistências a serem vencidas. Amém? Amém. Então é normal você já esperar, né, que haja resistência. Porque uma certa vez eu ouvi um homem de Deus falar assim, porque estavam atacando muito o ministério dele. Aí ele falou assim, gente, vocês jogam pedra em árvore que não dá fruto? Normalmente, quando Deus sabe que você vai produzir frutos, e o diabo também sabe, então as pedradas vêm para derrubar os frutos. Então é normal, muitas vezes, quando você começa a seguir a Jesus Cristo, você encontra uma grande resistência na sua vida cristã para você perseverar. Porque o diabo não quer que você esteja firme no propósito de Deus. O diabo não quer que você dê continuidade. O diabo vai fazer de tudo para tirar você do foco. O diabo vai procurar fazer de tudo para você desanimar. O diabo vai fazer de tudo para você colocar os seus olhos nos problemas, nas dificuldades, na sua limitação como ser humano. Porque ele quer que você tenha a visão de complexos. Ele quer que você tenha a visão natural, que você não consegue, que é muito difícil, que está muito... Você já está esgotado, cansado. O diabo quer que você tenha o foco nisso.
para que você se desanime, para que você largue, para que você perca a visão, para que você abandone. Mas louvado seja Deus, amém? Você está aqui e que você tem dado respostas certas, amém? Louvado seja Deus que você resolveu buscar a Deus, que você resolveu pedir ajuda, e Deus tem mudado essa situação, e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, grandes coisas Deus irá fazer na sua família, de Jesus, amém? Amém. Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Às vezes eu paro e me pergunto, por que Deus me trouxe aqui? Mas Deus tem um propósito, mas Deus tem um plano, mas Deus tem um chamado. E Deus, Ele tem um chamado para você. No nome do Senhor Amém. Jesus. Abra comigo em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. A partir do versículo 14. A gente sabe, e vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso, que muitas pessoas acabam morrendo, levando consigo seus sonhos, levando consigo o propósito de Deus, sem cumprir. Tem muitos crentes dentro da igreja que ele vai para os cultos da igreja, simplesmente ele vai, ele recebe e vai embora para casa. Mas ele não dá seguimento àquilo que Deus o chamou. Porque no princípio, quando Deus estabeleceu a igreja, Ele já desde o começo, Ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E Ele, ao derramar o Espírito Santo sobre a igreja, Deus deu uma ordem para os discípulos, falou para eles, ide por todas as nações, fazei discípulos de todas as nações. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, desde o começo, esse propósito tem sido estabelecido para a igreja. Amém? Amém. Isso não mudou. Mas crentes que continuam indo à igreja, recebem, mas voltam para casa. E acham que muitas vezes está bom. Deus te chamou muito mais. Deus te chamou para ir muito mais além do que você recebeu o pão do céu. Deus te chamou você para distribuir o pão do céu. Quantos estão me entendendo? Amém. Deus te chamou para distribuir o pão do céu. Porque as multidões recebiam os pães. A multidão recebeu os pães, a multiplicação dos pães. Não foi assim? A multidão recebeu. Mas quem foi que distribuiu? Os discípulos distribuíram. Porque você pode chegar e ficar ao nível da multidão. Você pode ser multidão. Mas deseje no seu coração, eu não quero ser multidão. Eu quero ver as multiplicações dos pães. Eu quero ver a multiplicação dos peixes. Eu quero ver Jesus levantando paralítico. Eu quero ver Jesus curando cegos. Eu quero ver Jesus ressuscitando os mortos. Eu quero ver Jesus fazendo o sobrenatural de Deus. Eu quero ver Jesus descendo nas nuvens, com seus anjos. Eu quero ver isso. Em nome de Jesus, eu quero fazer parte disso, eu quero ser aquele discípulo que está perto do meu Senhor. Eu quero receber do meu Senhor. Agora, é uma decisão, entende, irmãos? Por isso você pode andar por vista, ou você pode andar por uma visão. E aqui a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14, não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros, o que há? O quê? Segurança. Segurança, a sabedoria. Muitas vezes você não sabe o que fazer. Às vezes você está com um problema para resolver e você não sabe o que fazer. E aí muitas vezes você ouve o inimigo falar no seu ouvido. Fala assim, você não procura ninguém, não fala nada com ninguém, resolve você sozinho. Mas a palavra de Deus diz algo ao contrário. Que nós devemos ter conselheiros, que nós devemos ter pessoas que nos apoiam, porque isso é ser igreja. Tem irmãos que muitas vezes ficam preocupados, pastor, eu não gosto de te dar trabalho, e muitas vezes pede oração ou pede aconselhamento. Irmãos, a minha alegria é poder ajudar os irmãos. A alegria de um pastor é poder ajudar os irmãos. Se o pastor achar ruim
de querer ajudar os irmãos, ou os irmãos se sentirem, os irmãos não vão procurar ajuda. Mas deixa eu te dizer, Deus estabeleceu ministérios na igreja para você receber ajuda. E muitas vezes Deus quer falar com você. Deus quer te direcionar. Por que homens de Deus caem? Eu vou falar uma coisa assim muito séria. Por que pastores caem? Por que líderes caem na fé? Desviam do propósito. Porque na realidade eles já estão sendo tentados, eles já estão enfrentando dificuldades, mas não buscam ajuda. Eles estão enfrentando lutas e eles não buscam ajuda. Porque na realidade ficam com medo de se expor. Mas nós precisamos guardar a vida um do outro. Se os irmãos pedem uma ajuda para você, por exemplo, se alguém pede uma ajuda, ou pede um conselho, você não deve expor a vida desse irmão, nem para outro irmão. Você não deve expor a vida das pessoas, fulano veio me procurar e ele está passando por isso, passando por aquilo outro. Depende da situação. Há casos que nós precisamos compartilhar para ajudar o irmão, vamos dizer, financeiramente. Né? Que a gente já fez muito isso. Né? Um dia um irmão precisou de uma ajuda, né? Não foi só uma vez, foram várias vezes. Aí eu cheguei, olha, tem um irmão que está precisando de ajuda. Às vezes eu não falo nem o nome. Aí tem um irmão que está precisando de uma ajuda e eu preciso ajudá-lo. Você pode ajudar financeiramente? E ali a gente junta financeiramente e a gente socorre aquele irmão. Então nós precisamos buscar ajuda. Porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Não podemos ser levados apenas pelos nossos olhos naturais. Sobre tudo que nós devemos guardar o quê? O coração. Onde está escrito isso na Bíblia? Provérbios. Vamos lá em Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios é o livro de muita sabedoria. Saúde, em nome 23. de Jesus. Provérbios 4, 23. Diz aqui: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora, essa palavra coração no original significa a mente, aquilo que você pensa, aquilo que passa nos seus pensamentos. Nós precisamos saber fazer leituras corretas. Será que você tem condições de agir se você ficar nervoso? Se você estiver sob muita pressão, o que é provável que vai acontecer com você nas suas respostas? Errado. Se você estiver com muita pressão, você muitas vezes pode o quê? Ferir pessoas. Você pode dar uma resposta dura para outros. Não é assim? Quando nós estamos à flor da pele, nós precisamos o quê? Nos acalmar. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer uma coisa simples. Qual é a coisa simples? Vinde a mim o quê? E todos sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem falou isso? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a Jesus. Vou entrar para dentro do meu quarto. Eu preciso me acalmar. Eu preciso ter uma visão de propósito correto. Então, quando a gente fala de propósito, a gente fala de viver, né, realmente segundo a vontade de Deus. E não ficarmos isolados. Você não pode ficar isolado diante das situações que você esteja passando. Você precisa realmente buscar ajuda. E quando você busca ajuda, o que acontece? Deus começa a liberar uma direção, um favor a você. Então é importante nós pedirmos a Deus: Deus, dai-me sabedoria. Deus, dai-me discernimento. Meu Deus, dai-me revelação da tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita o quê? A tua vontade. Então eu tenho procurado assim levar e gerar essa visão para os irmãos entenderem os planos e propósitos de Deus. Que Jesus, ele o quê? Ele sempre orou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Não foi isso que ele orou em Getsemane? Então eu preguei, eu estou vindo pregando, ensinando os irmãos a andar por uma visão.
a enfrentar crises, a enfrentar dificuldades pela fé. Saber que nesse mundo nós passamos por aflições, mas nós devemos ter um bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo. Amém? Amém. Então vamos continuar aqui. Quando temos a visão do propósito que recebemos de Deus, nós não podemos o quê? Falar qualquer coisa. Então quantas vezes você já me viu falando sobre o poder da palavra, o poder da língua? A morte e a vida está o quê? O poder da língua. O que bem utiliza vai colher dos seus frutos. Provérbios 6:2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, né? Então as pessoas muitas vezes ficam presas pelas palavras da sua boca. Pessoas fazem compromisso. Deixa eu te dizer, Jesus falou, olha, você não precisa jurar. Um homem de Deus não precisa jurar nem por Deus e nem por nada nessa terra. Jesus falou, olha, sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, se você tem dúvida de fazer compromissos, não fala. Né? Se eu falo para o Giovanni, um exemplo, Giovanni, eu vou fazer isso e eu não faço, eu caio em descrédito com o meu amigo Giovanni se eu não cumprir minha palavra. Não é assim? Uhum. É verdade. Se eu falo uma coisa para os irmãos e eu não cumpro, eu vou cair em descrédito. O que Deus está querendo fazer? Às vezes nós cometemos erros. Eu cometo erros. Mas nós precisamos aprender a não falar qualquer coisa. Não podemos falar qualquer coisa no ar. Porque o documento espiritual, o que é o documento espiritual? Não é papel. O documento espiritual é palavra. Como que você aceitou Jesus? Confessando. Não foi com a sua palavra, confessando a Ele como seu Senhor e Salvador? Como que você libera perdão? Não é liberando uma palavra? Então tudo está alinhado a uma palavra. Então quando você tem essa visão de propósito, eu não vou falar aquilo que não quero que aconteça na minha vida, mas eu vou falar aquilo que Deus quer que eu fale. Hebreus 11, verso 1. Olha só. Muitas vezes, na realidade, nós sabemos de tudo isso, né? E isso é uma palavra assim para gerar fé no seu coração. Nós sabemos de tudo isso, mas às vezes nós precisamos ser renovados, fortalecidos. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, o que a palavra de Deus está dizendo que a fé é? A fé é certeza de coisas. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Então, a fé, ela não anda pela vista. A fé, ela anda pela palavra de Deus. Ela anda por uma visão. Eu não estou vendo, mas eu creio. Amém. Sai da tua terra para Abraão. Abraão sabia para onde ele estava indo? Não, ele não sabia. Vai para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E Abraão saiu. Quando Abraão saiu, Deus foi mostrando para ele. Vai por aqui, vai por ali. Mas nós precisamos aprender isso. Que quando você olha a situação, você olha para o problema, você está olhando um problema, assim, quando você foca no problema, e aí você olha somente para o problema, você começa a afundar. Você começa a se sucumbir, mas se você olhar pela fé, é possível mudar isso? Então, é possível mudar isso pela palavra de Deus. É possível mudar isso através da oração, onde dois na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem pelo meu Pai, se lhe é dado. Então, a oração move a ação, move a Deus, o mover de Deus acontece. E a nossa experiência, ela não deve ser esquecida. Quem já teve resposta de oração aqui? Amém. Você orou e você pediu e Deus trouxe. Um dia o Marcelo me contou que não tinha condições de ir viajar, não sei para onde que você foi, não tinha dinheiro, não tinha nada, e Deus colocou no seu coração a fé e você foi, e Deus supriu tudo, não foi? Várias vezes.
várias vezes. Né? Então muitas vezes tem histórias, irmãos, que muitas vezes não tem nada. Teve um amigo meu que ele estava comprando a passagem do trem, né? E ele estava na fila. Né? E quando ele estava na fila, o Espírito de Deus falou: pega tudo que você tem e dá para esse rapaz aí da frente. Uau. Tudo que está no seu bolso e dá para ele. Aí, Deus, não. Mas Deus, ele ficou na reluta. Oh, Deus. Ele obedeceu, deu tudo. E chegou na hora dele comprar a passagem. Então agora o senhor vai comprar essa passagem. Não tem dinheiro, o senhor mandou dar. Então chegou na hora dele. Bem na hora que ele foi para comprar a passagem, veio o irmão dele correndo. Né? Veio falando o nome dele. Ei, espera aí. Aí meu irmão passou lá em casa e te deu uma oferta. Era o dobro daquilo que ele tinha dado para aquela pessoa que estava do lado. Então muitas vezes, quando você resolve obedecer a palavra de Deus e você é ousado em obedecer, irmãos, diz a palavra que Nabucodonosor levantou uma imagem de escultura, né, e que obrigou Sadraque, Mesaque e Abidnego a adorar ela. Aqueles 3 jovens, eles deram uma resposta sobrenatural. Falaram: nós não vamos adorar essa imagem. E o rei falou assim: pode aquecer a fornalha muito mais 7 vezes mais. Né? E é interessante que quando o homem foi pegar eles foram pegar Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogar na fornalha. Quem levou eles perto da fornalha morreu. Foi queimado. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não morreram. Por que eles não morreram? Porque eles falaram, eles liberaram uma palavra: olha, se Deus quiser nos livrar das suas mãos e da fornalha de fogo, Ele vai nos livrar. Mas se não, nós vamos morrer na fornalha. Porque adorar essa imagem de escultura, nós não vamos adorar. Quando nós temos na nossa palavra o desejo e a visão, eu preciso obedecer a Deus. É tudo que eu quero, obedecer a Deus. E manter o foco. E não ser levado por vista. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu vou contar só um testemunho. Um dia eu estava querendo comprar um Uno. Eu queria um Uno 4 portas e um Uno prata. E eu, antes de querer comprar esse Uno, eu e ela entramos num acordo. Né? Minha esposa sempre gostou da cor prata. Né? E eu, lembrando disso, eu falei: eu vou comprar um Uno 4 portas da cor prata. Aí eu desci lá para o prédio da igreja para me orar, como sempre eu fazia. E quando eu estava descendo, eu passei por uma concessionária e tinha um carro. Eu entrei lá para conversar com o dono, e o dono falou: tem esse carro vermelho aqui, não sei o quê. Não, leva lá para sua família. Leva lá. O carro era muito bonito e tal, carro vermelho. E eu passei, levei a minha esposa, Samuel, a Giovana, ficaram tudo encantado com o carro, muito lindo e tal. E era vermelho e eu desço para orar, né? Aí o Espírito Santo falou: o que você me pediu? Eu fui perguntar para Deus se eu deveria fazer um negócio com o carro vermelho. Aí Deus falou: o que você me pediu? Eu pedi um Uno 4 portas, prata. E aí Deus falou: é o carro que eu vou te dar. Aí eu já esqueceu o vermelho. Eu dei negativo já desse carro vermelho e tudo. Aí liga um colega lá de Goiânia, fala: olha, eu achei um carro muito bom para você. É um Uno prata, 4 portas, tá inteirão. Eu falei: pode segurar esse carro, que esse carro é meu. Vou aí buscar. Fui e comprei o carro. E o carro, eu paguei na época, era 10 mil reais no carro. Né? O carro era novo. Né? E quando eu fui vender, eu vendi por 10 mil reais pelo mesmo preço. Eu usei o carro muito tempo. Né? Eu não tomei prejuízo nenhum com o carro. Né? E Deus honrou, né, a oração. O que eu quero dizer com isso? Quando você, pela fé, você pede uma coisa para Deus, é aquilo que você vai receber. Amém. É aquilo que você receber. Mas nós não podemos pedir a Deus duvidando. Porque quem pede duvidando, ele não recebe. Tem que ser gerado. Então vamos dizer que você é casado. Quando a gente é casado, a gente não toma decisões sozinho.
Quando estamos casados, nós tomamos decisões junto com a esposa e muitas vezes com os filhos também. E aí sempre, eu e minha esposa, a gente entrou em acordo, né? Às vezes não era do jeito 100% que eu queria, mas a gente entrava num acordo e ficava 80% para mim, 80% para ela, mas logo quando a gente começava a orar, virava 100%. Quer dizer, que a gente entrou num acordo, oramos, e tudo aquilo que a gente pediu a Deus, Deus nos deu, né? Então essa coerência, essa visão que é importante que você tenha, amados, que você tenha uma visão para onde você está caminhando, que você não ande por vista, que você aprenda a andar por fé no nome de Jesus, que você tenha uma visão de fé. Romanos 4, verso 17, e eu quero que você aprenda uma coisa que talvez você já sabe disso, né? Você que está me assistindo, preste atenção nessa passagem, Romanos 4, versículo 17, como está escrito, o Pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O que Deus faz? A palavra de Deus está dizendo que Deus que vivifica os mortos. Aos homens é impossível ressuscitar os mortos, mas para Deus é possível. Para os homens chamar a existência aquilo que não existe é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Deus chama a existência aquilo que não existe. Porque Deus, Ele é o Criador. Amém. Ele é o detentor da palavra. Então, quando você tem uma palavra de Deus, embora aos seus olhos seja impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Lembra das palavras que Deus tem te dado? Lembra, mas o que você tem feito para que essas palavras se cumpram? Porque a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas se eu não tiver o quê? Atitude. Fé e obra caminham junto. E eu preciso ter a visão correta. Se eu olhar com os meus olhos naturais e eu ficar olhando para as dificuldades, eu não vou fazer nada. Mas se eu crer na palavra de Deus, que Deus fala, né, que tudo que pedimos em oração crendo nós recebemos. Jesus falou isso. Se estiverdes em mim, né, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, será feito. Agora, nós precisamos passar num estágio de incubação. Esse estágio onde que nós vamos estar o quê? Gerando, pedindo, né? Pedindo. E deixa eu te dizer, Deus, Ele quer responder a sua oração, mas o quanto você quer aquilo que você realmente está pedindo. Por que eu falo isso? Porque Jesus, ele fala daquele homem que estava dormindo já com seus filhos dentro do seu quarto, e chega um amigo, né, tarde, de madrugada, fala: amigo, me empresta 3 pães, porque chegou alguns amigos de viagem, eu não tenho pão. Me empresta, porque eles estão com fome. E aí o amigo de dentro fala assim: olha, porque ele já estava deitado com os filhos, ele já não queria se levantar. Mas por causa da importunação, ele levanta. Assim Deus não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite. Então quer dizer que existem situações que eu tenho que ser o quê? Eu tenho que orar, pedir. Jesus em Getsemane, ele orou quantas vezes? 3 vezes. Mas nas 3 vezes ele fez a oração sábia. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que a gente não esqueça desse paralelo, que a gente não esqueça disso. Embora a gente está pedindo, nós devemos acrescentar: Senhor, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Se é da vontade do Senhor que é fazer isso, que o Senhor faça. E lembrando que Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o poder que opera em nós. Que poder é esse que opera em nós? A fé.
Porque se você tem fé, você vai pedir e vai acontecer. Amém. Então é importante que você tenha foco. É importante que você não deixe o desânimo controlar a sua vida. Porque a maior arma do inimigo contra você é o desânimo. E deixa eu te falar algo para a gente fechar aqui. O maior inimigo que você pode ter para a realização do propósito de Deus é a sua vista. O maior inimigo seu não é o que está fora, é o que está dentro de você. É como você reage nas emoções diante dos problemas. É como você reage, como você... Hoje estão falando muito sobre inteligência emocional. Augusto Cury fala muito sobre inteligência emocional. É importante a gente parar para buscar sabedoria nisso. Porque existe uma maneira de você resolver os problemas. Provérbios 15 fala que a resposta dura suscita o quê? Ira. Mas a resposta branda desvia o furor. Então, se você grita com o seu cachorro vai vir balançando o rabo ou ele vem com o rabo no meio das pernas? No meio das pernas. Até os animais entendem isso. Se você olha bravo para o seu animal, ele vai ficar com medo de você, mas se você sorrir para o seu animal, ele sabe que o seu estado, a sua fisionomia está passando para ele que ele está sendo bem-vindo. Até para os animais é assim, não é? Então nós precisamos ter a visão correta, e as coisas vão ser estabelecidas, e nós vamos orar. E deixa eu te falar uma coisa por último agora, e encerrar. Eu sempre falo que Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Porque na realidade Deus está em toda parte. Está em toda parte, porque Ele é Espírito. Onde você vai, Deus está. Não tem nada que pode impedir os olhos de Deus. Nada pode impedir. Deus enxerga no mais profundo dos oceanos. Deus sabe o que está dentro da barriga de um peixe. Eu sempre estou falando isso. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Deus sabe tudo a seu respeito. Agora, você precisa estar perto de Deus. É você que precisa estar perto de Deus. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas o que você coloca no meio desse relacionamento? O que você está colocando no meio desse relacionamento? Vocês estão em silêncio aqui. E vocês estão em silêncio e vocês estão ouvindo o que eu estou ministrando, compartilhando. Mas se todos vocês, na hora do café, aqui, quando todo mundo está tendo comunhão, tomando café, né? Quase a gente não dá para ouvir. Se eu estou aqui no sofá, a pessoa que vai me ouvir, só quem está bem pertinho de mim. Está bem pertinho de mim que vai me ouvir. Mas vamos dizer assim, eu estou falando um tom baixo de voz, e você ali, e um fala, outro fala, outro fala. Vocês não conseguem me ouvir aqui. Porque há muitas vozes misturadas aí. Quantas vozes você está deixando entrar no meio da comunhão entre você e Deus? Quantas vozes você não está deixando, né, chegar aos seus ouvidos ao ponto de impedir você de ouvir a voz de Deus que fala no mesmo, né, na mesma tonalidade? Quando Elias entrou na caverna, eu tenho bases bíblicas para falar isso. Quando Elias entrou na caverna, veio um vento impetuoso e veio um fogo, mas logo quando veio um cicio suave, Elias ouviu a voz de Deus. Elias, que fazes aí, Elias? Aí Elias começou a falar com Deus. Muitas vezes o som impede você de ouvir a voz de Deus. Os sons que você está escutando, o fogo que você está vendo, as coisas que estão atraindo os seus olhos, o que você está ouvindo. Então é importante, hoje em dia virou um vício, é um vício o celular. Que você se comunica aqui com tudo. Há um vício, o celular vicia. Mas quanto tempo você chega e fala assim, eu não quero nem saber de celular.
quero saber de nada agora, eu não quero saber de e-mails, eu não quero saber de trabalho. Eu preciso parar para ouvir a voz de Deus e eu vou trancar dentro do quarto. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar ouvir a voz de Deus. Eu quero um momento com meu Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero levar aos irmãos, a todos que vocês que estão me ouvindo agora. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não impeça a ação de Deus. Que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, de coração, e saber que Deus te ama, que Deus Ele quer o melhor para você. Espírito Santo, eu quero orar, meu Deus, pedindo, meu Deus, a favor, meu Deus, de cada um dos meus irmãos, de todos que estão aqui sintonizados agora, meu Deus. Que todos aqueles que estão, meu Deus, sintonizados, que estão ouvindo, meu Deus, esta mensagem. Espírito Santo, fala com os meus irmãos. Fala mesmo. Gera visão. Gera, meu Deus, Pai, no seu coração, meu Deus, Pai, um desejo intenso para cumprir o seu propósito. Para pensar nas coisas do alto, não nas coisas daqui dessa terra. É verdade. Pois está escrito na tua palavra, buscai as coisas lá do alto. Oh Deus, nós queremos, meu Deus, Pai, as suas coisas. Nós queremos em primeiro lugar o reino dos céus. Meu Deus, e depois sabemos que tudo vai ser nos acrescentado. Deus, nós não queremos ter ansiedade. Por isso nos ajuda nesta manhã, em nome de Jesus. Quantos podem orar? Fala, Deus, me livra da minha própria ansiedade. Eu quero lançar minha ansiedade na tua presença, porque o Senhor tem cuidado de tudo, meu Deus. O Senhor cuida de mim e eu quero falar sobre cada uma dessas ansiedades. Eu quero dizer, meu Deus, o que está me preocupando. Eu quero abrir o meu coração para ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, tua palavra tem sido ministrada, Senhor Deus. E nós queremos que não seja nós, mas o Senhor em nós. Que não seja a palavra simplesmente da nossa boca, que sai do nosso coração. Que nós possamos guardar o nosso coração, guardar nossas vidas, meu Deus, para não pecar contra Ti com a língua, para não pecar contra Ti, meu Deus, Pai, com palavras, mas que possamos falar, meu Deus, Pai, aquilo que está no Teu coração. Amém. Espírito Santo, nesta manhã, meu Deus, eu quero orar por aqueles que querem entregar sua vida para Jesus agora. Se você quer entregar sua vida para Jesus agora, que você se aproxime aí agora, nesse momento, que você ore junto comigo. Fala, Pai, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu peço perdão por todos os meus pecados, porque eu reconheço a Jesus, o Teu Filho amado. Eu reconheço ao Senhor, Jesus. Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, libera o perdão dos meus pecados. Que o Senhor traga a mim toda a inspiração, que o Senhor renova as minhas forças, que o Senhor renova o meu ânimo, que no meu coração possa haver paz e que eu possa liberar perdão para todos aqueles que têm me ofendido. Amém. Meu Deus, nesta manhã, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Pinga colírio nos meus olhos. Meu Deus, Pai, desembaraça os meus pés. E que na minha vasilha possa haver azeite, meu Deus. Enche meu coração do Teu Santo Espírito. Enche minha vida do Teu Santo Espírito. Que eu não possa ter os olhos no mundo, mas eu possa ter os olhos no reino dos céus. Porque o Senhor está voltando. Fala comigo, ó Deus. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Que Teu é o reino, Teu é a glória, para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe você e sua família. E nós estamos aqui no sul da Flórida, com nossa visão, nosso propósito é levar a palavra de Deus para a sua família.
Sabemos que Deus, Ele fazia isso desde o princípio. A igreja se reunia de casa em casa, partindo o pão e na comunhão. E Deus vinha acrescentando os que iam sendo salvos. Isso que nós queremos. Queremos que você compartilhe essa palavra, que venha gerar fé, venha gerar visão ao seu coração. Deus te abençoe, que tudo te vá bem em nome de Jesus. Amém.